Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Nosso objetivo é estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Então a gente faz assim, a gente sempre escolhe um livro, seja da obra básica, seja da extensa bibliografia complementar, para seguir e usar de porta de entrada para os temas do Evangelho. Atualmente, iniciamos há pouquíssimo tempo o livro Ceifa de Luz, de Emmanuel. Estamos no capítulo 3, o título é No Mundo Afetivo. Bastante intrigante. Quem preparou a reflexão para nós é a Hilda Mar. Devo dizer que tem muita coisa a ser pensada, a ser sentida, a ser ponderada. Daqui a pouquinho a gente vai conferir juntos. E aí eu queria ressaltar, tem uma extensa bibliografia na descrição. Você vai encontrar aí, tem inclusive, todas elas têm o link para ficar fácil de você acessar. Se você quiser estender o estudo, aprofundar, fica aqui o convite, porque o tema é muito bom, eu diria necessário. A Damar também fala isso. Mas enfim, tá aí a bibliografia, tá aqui o convite para você estudar, E aí a gente vai ressaltar o segundo momento que a gente tem, que é a nossa live, que vai ao ar no YouTube no mesmo dia do lançamento do podcast. A live acontece normalmente aos sábados. A live ocorre às 17h50. É um momento gostoso. Você pode fazer perguntas, você pode questionar, você pode afirmar, você pode participar. Enfim, fica aqui o convite. Se você não puder estar junto, vai ser uma pena, mas fica gravado, não se esqueça. Então aproveite conosco todas essas oportunidades de estudar e aprofundar. Venha conosco. E a última lembrança. No final do podcast, a gente tem o nosso momento de oração, onde a gente te convida a orar conosco, e a gente sempre tenta selecionar uma poesia. Eu gosto muito de Maria Dolores, minha autora poetisa espiritual preferida. Hoje a gente vai ter uma poesia belíssima dela. Então, escute até o final, participe conosco, faça sua prece, com certeza os bons espíritos estarão conosco. Já me estendi demais, vamos ao nosso podcast, e aqui o nosso convite de sempre. Vamos ouvir? Bom dia, boa tarde, boa noite. Em nosso podcast de hoje, do estudo do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo, abordaremos o tema No Mundo Afetivo, com base no capítulo 3 do livro Ceifa de Luz de Emmanuel e em bibliografias complementares relacionadas na descrição. Queridos ouvintes, o tema de nosso podcast de hoje nos permite fazermos todos uma reflexão profunda de como temos nos comportado diante de nossos relacionamentos, de nossa afetividade para com aqueles que partilham conosco a convivência. Será que o amor, a fraternidade, a compreensão têm sido os norteadores dessas nossas relações? Os norteadores de nossa convivência? Ou será que, como destaca Emmanuel, temos deixado que os nossos caprichos, nosso egoísmo, nortearem ou prevalecerem nossas relações? Será que um comportamento tão em voga nos dias de hoje tem sido nossa base de relacionamento, fazendo com que o outro seja apenas um objeto para satisfazer nosso ego ou nossas necessidades emocionais? Aqui falo do narcisismo, esse transtorno da personalidade caracterizado por sintomas como sentimento excessivo de importância de si próprio, necessidade de reconhecimento e desvalorização de outras pessoas. E lembrando, que o mito de Narciso inspirou o termo narcisismo,
Narciso era um homem arrogante e orgulhoso que se apaixonou por seu próprio reflexo na água de um rio. Fico aqui refletindo que talvez esse seja um dos temas que mais nos desafia a nos ver como realmente somos, pois é nas relações que verdadeiramente nos manifestamos. Como somos, se sabemos ou não partilhar, compartilhar, silenciar, renunciar, fazer concessões, dentre muitos outros comportamentos e atitudes que facilitam ou dificultam a nossa relação, a nossa afetividade. Meus amigos, duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Fazendo essas reflexões, não poderia deixar de lembrar dessa fala tão significativa dos discípulos em um diálogo com o Mestre Jesus, registrado no Evangelho de João, 6:60 a 61, que aqui repito para melhor reflexão de cada um de nós. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Então vamos por partes, assimilando a lição à medida que formos capazes de uma análise sincera. Para não ouvirmos de nossa consciência o Mestre Divino nos perguntando, como aos discípulos nesse discurso: isso escandaliza-vos? Aqui precisamos de um minuto de silêncio, lembrando as palavras de André Luiz. Por vezes é preciso calar para pensar melhor. Será que ao voltarmos nossa atenção ao nosso mundo íntimo, nosso mundo afetivo, ainda nos escandalizamos, melindramos, ficamos suscetíveis? Falar, olhar para nosso mundo afetivo fere nossa moral? Reflitamos. Busquemos então a palavra e a ponderação do mentor Emmanuel nessa importante lição do livro Ceifa de Luz, que serve de base de sustentação para as nossas reflexões de hoje. Emmanuel inicia a lição citando também João, no versículo 4:11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos amar uns aos outros. E assim, Emmanuel continua e nos alerta. Reprovamos a violência e clamamos contra a violência. No entanto, na vida de relação, muito raramente nos acomodamos sem ela, quando se trata de nossos caprichos. Muito comum, principalmente quando amamos alguém, exigirmos que esse alguém se nos condiciona ao modo de ser. Se os entes queridos não nos compartilham gostos e opiniões, eis-nos irritadiços ou estomagados, reclamando contra a vida. Todavia, a paz da alma requisita compreensão, e a compreensão conhece que cada um de nós tem a sua área própria de interesse e de ideais. A natureza é um mostruário dos recursos polifórmicos com que a sabedoria divina plasmou a criação. Todas as flores são flores, mas o gerânio não tem as características do cravo, e nem a rosa as características da violeta. Todos os frutos são frutos, mas a laranja não guarda semelhança com a pera. Além disso, cada flor tem o seu perfume original, tanto quanto cada fruto não amadurece fora da época prevista. Assim também as criaturas. Cada pessoa respira em faixa diversa de evolução. Justo nos detenhamos na companhia daqueles que sentem e pensam como nós, usufruindo os valores da afinidade. Entretanto, sempre que amarmos alguém que não comunga a onda de nossas ideias e emoções, abstenhamos-nos de lhe violentar a cabeça com os moldes em que se nos padroniza a vida espiritual.
Deus não dá cópias. Cada criatura vive em determinado plano da criação, segundo as leis do Criador. Amparemo-nos para que em nosso setor de ação pessoal venhamos a ser nós mesmos, respeitando-nos mutuamente e ajudemo-nos a ser uns para os outros o que o Supremo Senhor espera de nós, uma bênção. Muito interessante esses apontamentos de Emmanuel. Eles corroboram com as nossas reflexões iniciais sobre a realidade de nossas relações afetivas, de nosso mundo afetivo, nos auxiliando a compreender que cada um de nós temos nossas particularidades. Ele deu o exemplo ali da flor, da fruta, né, de cada um de nós e nosso próprio estágio evolutivo. Então somos diferentes, é uma realidade e é uma bênção também. Somos diferentes e isso não é um empecilho para as nossas relações, pelo menos não deveria ser. Muito pelo contrário, isso é um estímulo para a nossa boa afetividade, pela nossa boa convivência, visto que, sendo diferentes, somos complementares. E ninguém é melhor ou maior que o outro, apenas somos na faixa de evolução em que nos encontramos, como destaca Emmanuel. Mas, se aprendemos como espíritos eternos que o amor é um atributo divino, e como filhos dessa divindade somos também amor, por que ainda é muito comum, principalmente quando amamos alguém, exigirmos que esse alguém nos condicione a um modo de ser, como destaca Emmanuel? É a nossa realidade, muitas das vezes cotidiana. É porque, segundo destacado no Evangelho e no Livro dos Espíritos, o orgulho, a vaidade, essas duas grandes chagas da humanidade e também o egoísmo, ainda prevalecem em muitos de nós e impedem o desenvolvimento de nossas virtudes divinas. Chagas intimamente arraigadas em nossos espíritos, impedindo-nos de sermos felizes. E um ponto de atenção, quando refletimos sobre a afetividade, é o que traz André Luiz. Jamais brinque com os sentimentos do próximo. Não assuma deveres afetivos que você não possa ou não queira sustentar. Amor, em sua essência, será aquilo que você fizer dele. Você receberá de retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos. Então é da própria lei, né? Ação, reação, causa, efeito. Então, a afetividade é também responsabilidade. Aproveitemos o momento e lembremos do código de conduta que o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz. Aqui particularmente nos referindo ao capítulo 11, quando temos lá: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais segura a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Então, olha aí, no fundo é tudo muito simples, mas nem sempre, né? Como lembramos, simples é fácil. E ainda recorramos a Bezerra de Menezes. Bezerra nos traz, em uma de suas lições mencionadas na descrição do nosso podcast: amemos nossos familiares e amigos. No entanto, sem exigir venha um dia fazer o trabalho que nos cabe realizar. As afeições nos ajudam na parte visível de nossas dificuldades. Entretanto, urge reconhecer que não são capazes de solucionar por nós os problemas profundos que carregamos na intimidade indevassável do coração, onde estamos absolutamente insulados, entregues à nossa própria consciência e ao juízo de Deus. E uma outra lição ele fala: atendamos à exortação de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. No amor de Jesus,
As mais belas afeições podem ser conservadas no clima da confiança recíproca e mais se valorizam e se engrandecem no serviço ao próximo, que exprime devotamento a Jesus e amor a Deus. Então, não sobrecarregarmos ao outro, né, com nosso afeto, com nossas exigências. Então, temos aí, né, como destaca o Evangelho, como destaca Bezerra de Menezes, o modelo, o caminho. Então, nós já temos. E, em essência, já somos. Porque, conforme já analisamos acima, o amor, a fraternidade nos pertencem enquanto seres eternos, filhos do Criador, que é Deus. Para não nos esquecermos de quem somos verdadeiramente e de que podemos tornar nosso mundo afetivo mais belo, mais fraterno, mais amoroso, recorramos mais uma vez a Emmanuel, que destaca: a fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. Olha que lindo, né? E essa afirmação ele faz adotando como inspiração Paulo aos Hebreus. Permaneça o amor fraternal. E também lembremos das palavras da querida Meimei, que nos alerta: usa a benevolência para com todos, mas especialmente para com os entes amados. Ama os quais se mostram e prossegue estrada adiante na certeza de que tanto eles quanto nós continuamos em plena vida apoiados no amor e na sabedoria de Deus. E nesse momento aqui, falando do amor, me recordo de um poema que gosto muito de Tiago de Mello, As Ensinanças da Dúvida. Tive um chão, mas já faz tempo, todo feito de certezas, tão duras como lajedos. Agora, o tempo é que fez, tem um caminho de barro, umedecido de dúvidas. Mas nele, devagar vou, me cresce funda certeza de que vale a pena o amor. Como nos ensina o Evangelho, como nos ensinou Jesus, também o poeta nos traz: vale a pena o amor. Então, que seja essa a nossa bússola, o amor, permeando nossas relações e permitindo assim que nossa afetividade seja cada vez mais plena, leve, repleta de realizações e concessões que nos fortaleçam no hoje e no futuro. Assim, nosso mundo afetivo será aquela sala iluminada que Humberto de Campos narra no Boa Nova, quando descreve Jesus falando aos discípulos sobre a alegria da amizade nas bodas de Caná. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Que lindo! Quanto ainda poderíamos dissertar por aqui? Quantas bibliografias poderíamos agregar a esse tema? Quantos exemplos e tantas quantas outras reflexões. Mas por hoje já vamos concluindo. Já temos muito o que refletir e agir, né, queridos ouvintes? Sobretudo, agir sobre tudo que aqui ouvimos. E para finalizar, trago mais uma vez as palavras de Emmanuel em uma lição do livro Fonte Viva, a lição denominada A Boa Parte. Então, Emmanuel começa citando Jesus numa fala dele para Marta, irmã de Lázaro. Então, Jesus diz a Marta que sua irmã Maria escolheu a boa parte. Então, ele diz: Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Nós temos essa narrativa em Lucas 10:42. E Emmanuel acrescenta: não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita, impiedosa, todavia ajuda a renovação. A enxurrada é imundícia, entretanto, costuma carrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também há criaturas que, em se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros.
A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evoluímos. O criminoso, acusado por toda a gente, amanhã pode ser um enfermeiro que te estende o copo d'água. O companheiro no qual descobres agora uma faixa de trevas pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é muitas das vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte, nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Que lindo, né? Então, meus amigos, queridos ouvintes, a boa parte todos nós a podemos absorver, visto que está em todas as criaturas, incluindo cada um de nós, como destaca Emmanuel e destacou Jesus a Marta. Nesse sublime diálogo que introduz essa lição. Basta que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então vejamos e ouçamos. E encerrando, queria falar do meu coração, pedindo a licença para destacar uma situação particular. Elaborando e gravando este podcast, falando de mundo afetivo, foi praticamente impossível não lembrar do meu querido pai, Sr. Osmar, que desencarnou em 2016. Meu pai foi uma pessoa muito presente na minha vida e ainda é em espírito. Mas por que lembrei dele? Ele era uma pessoa com grande capacidade de cativar e manter amizades. Tinha muita afetividade e, à medida em que os anos foram passando, ele foi demonstrando uma tranquilidade, uma capacidade de ouvir, de ser um porto seguro para quem o buscava e o tinha como amigo. Há pouco tempo ele disse numa mensagem, a amizade é para sempre. E uma expressão que ele usava com frequência, seja na abertura ou no encerramento das atividades da casa espírita que ele frequentava, seja conversando conosco ou com quem o procurava nos últimos meses de vida aqui na Terra, era um pouco, ou aliás, era muito, do que a lição de Emmanuel nos trouxe. Ele dizia, minha filha, ou para qualquer um que o procurava, com o tempo eu fui aprendendo a ver o melhor nas pessoas e nas coisas. Isso me ajudou muito. Hoje, mais do que nunca, eu compreendo que era a forma que ele tinha de nos ajudar a ser menos egocêntrico, menos julgadores e mais tolerantes e compreensivos com o outro. Isso me ajudou muito e com certeza também aqueles que o ouviam. E é isso. Então fiquemos em paz, sigamos confiantes e que todos aqueles que fazem parte de nosso mundo afetivo se sintam envolvidos pelas vibrações de amor que a divina bondade nos concede e que já podemos sentir também emanando de nós. Que assim possa ser sempre. Abraços a todos. Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia Erros de Amor, de Maria Dolores. Ante os erros de amor que aparecem na vida, nunca ergas a voz. Recorda, coração, se a pessoa acusada fosse qualquer de nós. Quem poderá pesar as circunstâncias de convivência, angústia e solidão? Quanta mudança chega de improviso por um sim, por um não. Entre afeto que sonha e dever que governa, quanto conflito surge e quanto anseio vem. Quando a dor de ser só escurece o caminho, ninguém pode prever as lágrimas de alguém. Votos no esquecimento, afeições destruídas, ocultas aflições, desencantos fatais. Quanto chora quem sofre ante o golpe e abandono, e quem bate ou despreza, às vezes, sofre mais. Ante as faltas de amor, alma querida, não te des à censura, sempre vá, que o teu dia de amor incompreendido talvez chegue amanhã. Problemas de quem ama,
em luta e prova, sejam teus, sejam meus. Quem os conhecerá desde o princípio? Quem os verá? Só Deus. E assim, Mestre Jesus, nesses instantes, aproveitamos os momentos de oração para abrir os nossos corações, entregando-nos, tais quais somos, ao Teu amor, Mestre querido. E diante das vibrações do Evangelho, que tanto nos sensibilizam, reconhecemos, Mestre amigo, o quanto somos necessitados nos campos da afetividade e do amor verdadeiro. Mas, Mestre amigo, as Tuas lições, ensinadas e vividas, tocam-nos profundamente, pois reconhecemos, sobretudo, as nossas possibilidades. Lembramo-nos, Jesus, dos Teus ensinamentos e da doutrina espírita, esclarecendo de que o nosso espírito foi feito para amar verdadeiramente. Portanto, Mestre amigo, uma vez mais te rogamos, ampara os nossos corações, para que continuamos prosseguindo na luta de cada dia, buscando aprendizado, sobretudo buscando o melhor fazer, o melhor proceder em cada situação que se nos apresente. Que o nosso coração possa estar mais sensível às Tuas inspirações, Mestre Jesus, à presença constante dos bons espíritos, a inspirar-nos o melhor caminho. Que as nossas decisões sejam as melhores possíveis, conscientes de que erraremos, mas de que, de acordo com a nossa disposição, sempre se apresentará nova oportunidade de corrigenda, de construção, de reconstrução, sobretudo em nossas relações de afeto. Que a luz do Teu amor, Mestre amigo, espelho do amor divino por cada um dos nossos corações, se faça presente na presença dos bons espíritos e que possa ser por nós percebida. Graças te damos por cada instante de luta e de permanência em nossa vida. Que assim seja.